Vocês já estão aí. Sejam bem-vindos à segunda live do Cinefreak. Bom, hoje a gente vai comentar algumas coisas que foram notícia no decorrer dessa semana, da semana passada, da primeira live, até hoje. Vamos ver... As manifestações. Bom, todo mundo sabe que no decorrer dessa semana, desde a semana passada, aconteceram diversas manifestações nos Estados Unidos, em diversas partes do mundo, sobre discriminação racial, sobre agressão, sobre a população sendo massacrada por forças opressoras. O que acontece? É curioso a gente notar que nessas manifestações, os manifestantes, as pessoas passaram a adotar símbolos da cultura pop. A gente pode ver, por exemplo, o Batman na Filadélfia, o Coringa do Joaquin Phoenix, e mais proeminentemente a gente já conseguiu perceber nessas manifestações as máscaras do Guy Fawkes, do V de Vingança, e a máscara da série La Casa de Papel. Por que isso acontece? O curioso da utilização desses símbolos da cultura pop, eles vêm exatamente da situação que as pessoas perderam a confiança em ídolos reais, de carne e osso. Não que eles não existam, não é isso. É porque ídolos, pessoas são corruptíveis. E quando você percebe que os seus ídolos, as pessoas que você admira, elas te decepcionaram, a pessoa busca refúgio na ficção. Então você procura ídolos que são perfeitos, que são sobre-humanos, porque eles são ficção, eles são a obra da imaginação, da criatividade humana. Então é muito mais atraente. E é curioso, boa noite Ara, boa noite Sandra, obrigado por estarem prestigiando a live. Vamos mandando mensagem, pessoal, vamos mandando perguntas, que no decorrer dessa live eu vou respondendo na medida que forem entrando. Bom, a gente não decepciona com os mitos. É curioso ver que cada pessoa, cada um de vocês, coaches, por exemplo, que dão treinamento para pessoas, para superarem a timidez, para superarem adversidades, eles adotam, por exemplo, a personalidade do Batman, eles se vestem. Não é à toa que em hospitais, por exemplo, hospitais infantis e hospitais do câncer, a gente vê pessoas vestidas de super-heróis. Para as crianças, naquele momento, aqueles são os super-heróis. E não se enganem, para quem está vestido também. A pessoa passa a adotar aquela persona. E nas manifestações, a gente procura que a pessoa que participa dessas manifestações, ou com a máscara do V de Vingança, ou com a máscara do La Casa de Papel, ou vestido de Batman, ele procura adotar as características daquele personagem. Seja a justiça, seja a inflexibilidade, seja a capacidade de não ser sobrepujado. Então é muito mais atraente você buscar a ficção do que você buscar a realidade que pode te decepcionar. Eu tenho amigos inclusive do Cinefreak, que tinham inclinações políticas, se decepcionaram com a escolha que eles fizeram e mudaram completamente. E a gente não faz isso com os nossos heróis. A gente não troca aqueles personagens que a gente ama. Então eu acredito que isso é predominante nessas figuras do mundo pop, da cultura popular, do inconsciente coletivo que permeiam aí as manifestações. Não é à toa que o Anonymous, o grupo hacker internacionalmente conhecido e que voltou às manchetes nessa semana, adotou a máscara do Guy Fawkes, mas muito mais do que o significado do Guy Fawkes, o significado do filme V de Vingança,
que é uma das dicas do Cinefreak, eu aconselho que se você não assistiu, assista, porque é um filme impressionante. É um filme subestimado, ele não teve o alcance na época do seu lançamento que poderia ter, foi produzido na época pelos irmãos Wachowski, hoje as irmãs, mas o filme para quem, não só para quem gosta de quadrinhos, mas para quem gosta de personagens marcantes que alteram o meio em que estão inseridos, V de Vingança é um filme imperdível. Bom, vamos ver. Entrou uma pergunta aqui. Quais personagens são mais utilizados nas manifestações? Boa pergunta, André. Os personagens que são mais utilizados nessas manifestações, o V de Vingança, que eu citei, e o Batman, que a gente viu antes, durante as manifestações na época das eleições, manifestações políticas, de ambos os lados, não só alguma coisa que seja unipartidária, dos dois lados tinham pessoas que se trajavam como personagem para demonstrar um ponto de vista ligado à área política, apesar que o Batman está acima dessas coisas. Bom, vamos agora para outro assunto, o Bat-Affleck. Esse foi um tópico de discussão muito acirrado durante a semana. Vide Bernardo e Anderson, os dois lados de uma mesma moeda doentia e maluca, que vivem se pegando no WhatsApp, mas eu tenho que defender o Bernardo, porque não é só ele que fica no pé do Anderson. Todos os grupos de WhatsApp de temática geek e nerd quebram o pau com ele. Por uma característica muito curiosa. O Anderson, ele odeia o Pattinson. Não o Pattinson em si, mas a escolha. E realmente é uma escolha muito polêmica. Tem quem ame e tem quem odeie a escolha dele para fazer o Batman. De todo jeito, uma unanimidade é o Ben Affleck, assim como o Pattinson e como foi o Michael Keaton, como foi diversos atores que interpretaram personagens da cultura pop, principalmente super-heróis. Ele foi uma pessoa amada ou odiada. Mas a gente não pode tirar o mérito da construção dele do personagem. Tem quem diga que é muito violento, que é truculento, que mata. Todos os Batmans do cinema mataram. Mas o Ben Affleck, ele trouxe uma interpretação muito mais parecida com a origem dos quadrinhos. É um Batman muito mais raiz. A gente pode dizer dessa maneira. E foi tão marcante a sua interpretação que até hoje, desde Batman vs Superman em 2016, continuam falando do personagem. Então, até, diga-se de passagem, muito mais do que o Pattinson. Essa semana passada surgiu o boato, porque boato é que nem orelha, né? Na cabeça de todo mundo tem pelo menos dois. O boato de que a AT&T, que é a empresa dona da Warner, que é dona da DC, dependendo do sucesso da Liga da Justiça do Snyder, o Snyder Cut, queria trazer de volta o Affleck para fazer um filme. E agora surgiram mais boatos, refinando essa história, que esse filme contaria também com o Coringa do Jared Leto, mas numa interpretação um pouco diferente do que houve no Esquadrão Suicida, talvez uma coisa mais visceral, e o Deathstroke, o Exterminador do Joe Manganiello. Então seria o filme, basicamente, que o Affleck escreveu, que estaria sendo resgatado. E isso é uma boa notícia para os fãs, porque muita gente espera ver o Affleck como Batman no seu apogeu no cinema, coisa que a gente não pôde ver tanto no Batman vs Superman, um pouco mais na versão estendida, mas com certeza a gente não pôde ver na versão da Liga da Justiça do cinema. Mas as próximas semanas vão dar pistas do que vai acontecer, se isso é verdade ou não. O que a gente sabe é o seguinte: depende de você, fã, para que isso aconteça. Se a Liga da Justiça do Snyder Cut tiver uma boa aceitação, se a Liga da Justiça for um sucesso, com certeza a Warner vai querer retomar esse universo, pelo menos na HBO Max. Bom, essa semana começamos um mês novo,
estamos em junho. Isso que quer dizer estreias na Netflix e no Prime Video. E agora o Cinefreak traz algumas, a gente já publica no site há algum tempo as principais estreias, sempre no começo de todo mês, a gente publica as estreias que vão ter nos canais de streaming, na Netflix e no Prime Video. Então agora vamos comentar um pouco essas estreias, ver quais são as favoritas, o que o público gosta mais. Olha, eu posso destacar, começando pela Netflix, Indiana Jones. A Netflix trouxe todos os filmes do Indiana Jones, um seguido do outro, começando, obviamente, pelos Caçadores da Arca Perdida, até o Reino da Caveira de Cristal. Tá bom? Eu sei que você não gosta do Reino da Caveira de Cristal, mas é um filme importante, porque ele traz o personagem já envelhecido. O Indiana não está no seu ápice. Ele já está, a gente pode dizer, até numa forma decadente. Mas esse é o processo natural de envelhecimento, isso é muito importante para uma sociedade aceitar que a pessoa envelheça e que seus ídolos envelheçam. E, convenhamos, o Indiana é o Indiana. Esse filme não foi tão bem visto, mas ele tá, todos os elementos que consagraram o personagem estão ali. E isso também é interessante para o próximo filme do Indiana Jones, que já foi confirmado, o 5º filme, dessa vez sem a direção do Steven Spielberg, que vai ficar na produção junto com o George Lucas. Colocaram para dirigir o diretor do filme Logan, que foi um sucesso, teve uma visão muito legal do personagem e a gente está ansioso para ver o que ele vai fazer com o personagem. Mas o interessante dessa notícia é que o Harrison Ford volta para o papel. Com mais de 70 anos, ele volta para fazer um personagem que é o símbolo da ação no cinema. Isso mostra que você envelhece, mas você não perde a capacidade de fazer as coisas. E é muito interessante isso. E tá, convenhamos, o Harrison Ford é o Indiana Jones. Eu não imagino outra pessoa fazendo o personagem. Depois que ele se aposentar, que ele não puder fazer mais, faça animação, faça com fantoches, faça com o que for. Mas o Indiana Jones é o Harrison Ford. Falaram do Chris Pratt há um tempo atrás, depois do último Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, falaram do Chris Pratt. É uma escolha interessante. É uma escolha interessante para fazer. Teria que rebotar o personagem, começar de novo. Mas o Indiana Jones é o Harrison Ford. Não tem jeito. E ele não foi a primeira escolha do Spielberg para fazer o filme. A primeira escolha foi o Tom Selleck, que fazia o Magnum. Ele não pôde aceitar porque ele tinha acabado de fechar acordo para fazer a temporada seguinte da série Magnum. E passaram por alguns atores, cada um não queria, declinava do papel porque achava que ia ficar estigmatizado. E conversando o Spielberg com o Lucas, eles chegaram à conclusão que tinha um ator que era um ator coringa deles, assim, que servia para todo mundo, para fazer qualquer papel, que é o famoso Han Solo, que foi o Blade Runner, que era o Harrison Ford. Então o Harrison Ford trouxe mais uma vez para o cinema um personagem que marcou a história da sétima arte, que foi o Indiana Jones. Então esse é um destaque, assista, dá para maratonar, dá para assistir com a família inteira, é divertidíssimo. Só um detalhe, o segundo filme, O Templo da Perdição, se tiver criança muito pequena, eu não passaria para eles, porque nesse episódio particular foi adotada uma postura um pouco mais de terror. Então é um filme um pouquinho mais forte. Para criança é. Então, mas dá para assistir a família inteira, é uma diversão garantida. Outra estreia é o Rei Arthur, dessa vez a versão do Guy Ritchie, que dirigiu Sherlock Holmes e trouxe uma visão mais modernizada para a franquia. Nesse caso do Rei Arthur, ele adota as mesmas características que ele adotou no Sherlock Holmes, traz uma edição mais ágil, mais moderna, com bastante efeitos de câmera, e os personagens do filme adotam uma postura mais moderna e, claro, com uma trilha sonora maravilhosa. Então Rei Arthur é um filme curioso para se assistir, é uma boa diversão.
Outro filme que estreia, aí sim um clássico do cinema, é o Show de Truman. Uma interpretação maravilhosa do Jim Carrey, fazendo um personagem sensível, fazendo um personagem que ele nasceu, e assim que ele nasceu ele foi adotado por uma corporação e foi criado na frente das câmeras. E o filme, ele mostra o processo de amadurecimento do personagem, ele vai crescendo na frente das câmeras, tudo que acontece com o personagem é na frente das câmeras, e mostra uma cisão quando essa realidade se choca com a verdadeira realidade. Maravilhoso. Esse filme é imperdível. O Jim Carrey ousou na época, ele estava tentando buscar papéis diferentes, ele fez esse filme lindo. E o curioso é o Show de Truman. Truman, nesse sentido, pode ser interpretado também como True Man, o homem de verdade. Porque dentro daquela realidade, ele era o único... Ó, Douglas, boa noite, seja bem-vindo, Douglas. Ele era o único que era verdadeiro, apesar de viver uma vida de ficção. Então o Show de Truman é imperdível. Outro filme que você não pode perder, aí outro clássico também, é Perfume de Mulher, com o grande Al Pacino. Ele interpreta um cego, no filme um militar que, por causa de um acidente, perdeu a visão, e ele se sente deprimido. E ele quer poder reviver os dias de glória dele. Ele era mulherengo, era aquele cara que saía com os amigos, entretinha todo mundo, e ele quer reviver isso. E ele acaba usando para isso o coitado do Chris O'Connell, num dos filmes de lançamento da sua carreira. Ele estava novinho ainda, mas esse filme é maravilhoso. Um destaque é a cena do tango, em que ele dança tango. Esse filme é lindo, vale a pena assistir. Bom, a gente falou dos filmes, agora, claro, a gente fala das séries, né? A HBO sempre traz séries importantes, séries famosas. A Andréa Fransuli falou que ama... Eu não quero tomar água, não. Não quero... Tá bom. Sou obrigado a tomar água agora. Pronto, agora descansa, quietinho. As séries. Bom, a Netflix trouxe, como sempre, algumas séries interessantes. E nesse mês tem estreias nacionais. No Cris, boa noite, Cris. Obrigado. Séries nacionais como Reality Z. Reality Z é uma série brasileira de zumbi. O que isso tem de diferente? Bom, eles se basearam num clássico de séries de zumbi, a versão inglesa Dead Set. Essa série Dead Set ela se passava no estúdio da gravação do Big Brother, na versão inglesa do Big Brother. O pessoal estava lá em confinamento no programa, todo mundo dentro do estúdio, não podia sair da casa cenográfica. Enquanto eles estavam lá dentro, teve um apocalipse zumbi. E as pessoas chegaram e não estavam sabendo o que estava acontecendo, porque estavam presos dentro da casa. No dia que ia terminar o programa, que eles sabiam que o programa que ia ser anunciado o vencedor, todo mundo se preparou, se vestiu e ficou esperando a produção falar com cada um e para saber quem tinha ganhado. E ninguém apareceu. Passou uma hora, ninguém aparece. E daí eles dão um jeito de sair da casa e descobrem que eles estão cercados de zumbis. Essa série foi um clássico na época. É uma série muito legal, dá para você encontrar ainda na internet, chama Dead Set. E a Reality Z é uma versão brasileira disso, claro, com modificações, mas trazendo para a atualidade, porque Dead Set foi feito no começo dos anos 2000. E Dead Set agora moderniza esse conceito e é muito interessante, vale a pena ver. Outra série que estreia é a terceira temporada, é The Sinner. Essa é uma série policial maravilhosa. É com o Bill Pullman, se você não está ligando o nome, a pessoa, ele fez SOS Tem um Louco Solto no Espaço, uma comédia do Mel Brooks, incrível, com o John Candy fazendo uma versão canina do Chewbacca. Mas o Bill Pullman faz um investigador, um detetive,
já envelhecido, cansado, avô, que procura ser um avô melhor para o seu netinho, já às vésperas de sua aposentadoria, só que ele tem uma capacidade impressionante, ele consegue se colocar no lugar do criminoso, ele consegue entrar na mente do criminoso. E a Andrea gosta dessa série, ela está falando até aqui que ela gosta. E com isso, ele consegue entender as motivações do crime. E às vezes, o culpado não é tão culpado assim. 2 temporadas já estão inteiras na Netflix, vale a pena ver, porque a abordagem não só da investigação, mas do crime, é diferente de todas as outras séries. E esse não é uma série heróica, ele não é o personagem que consegue derrotar o vilão, tem um preço a se pagar por cada vez que ele se envolve no crime. E é muito bom a perspectiva dele. O Douglas deixou uma mensagem aqui, deixa eu ver, depois de 3% em reality Z, tem mais chances de série brasileira na Netflix, abrindo espaço para profissionais da área do cinema aqui no Brasil? Tem sim, Douglas. Uma coisa curiosa que aconteceu com a Netflix é o fato da Globo ter dispensado alguns profissionais. Não foi todo ator e diretor que foi para Record, por exemplo. Alguns buscaram espaço na Netflix e eles estão desenvolvendo séries para a Netflix. Então logo a gente vai ter bastante série brasileira de diversos temas, diversas abordagens na Netflix. É bastante curioso a forma como os atores acabaram buscando espaço no streaming e foram espertos, porque, veja bem, não só o advento da pandemia, que fez com que as produções no streaming fossem as mais vistas, uma vez que ninguém pode ir no cinema, mas já era um espaço fértil. Há exemplo, por exemplo, do Adam Sandler, que só faz produções hoje pela Netflix, e o público dele é na casa do bilhão. Teve um levantamento na Netflix que os últimos filmes dele, o último, acho que o penúltimo, um só, deu mais de 2 bilhões de visualizações na Netflix. Então, assim, quem é esperto percebe que essa é a plataforma do futuro. Se você quiser ser visto, você quiser ter a sua criatividade respeitada, você vai para o streaming, você vai para a Netflix, você vai para a Prime Video, que você vai ter o seu espaço. Curioso que grandes nomes da televisão brasileira, grandes nomes da Globo, desenvolveram projetos para a Globo e queriam vender projeto para a Netflix ou para a Prime Video, e a Globo barrou, e essa pessoa não renovou o contrato com a Globo e está indo para o streaming, está indo nesse caso para a Prime Video, se eu não me engano. Então sim, haverá muito mais produções nacionais, de temas variados dentro da Netflix. E tinha há um tempo atrás, surgiu uma história que a Netflix estaria produzindo a primeira novela nacional do streaming, que ela faria uma espécie de novela, como tem Dinastia, aquela Dallas, seria que nos Estados Unidos isso é considerado mais novela. Teria uma desse modelo com atores brasileiros produzidos pela Netflix. E tem ator da Globo que foi para a Netflix para fazer isso. Tem um grande ator da Globo que saiu da Globo, não renovou o contrato e foi para a Netflix para fazer isso. Então pode esperar que vai ter muito mais produção nacional. Andréia está dizendo que assistia Dallas. Eu também assisti. Tá. Agora, para finalizar as dicas da Netflix, Dark, a terceira temporada, a temporada final da série de ficção e com outras realidades. A Dark, se a gente fosse definir de uma forma bem simples, é a versão adulta do Stranger Things. É uma série alemã que mostra personagens numa pequena cidade, muito parecida com cidades americanas, que descobrem que é possível, através
de uma maneira que é descrita na série, que é mostrada, viajar no tempo. Só que com isso eles acabam percebendo a existência de realidades paralelas. E é bem curioso a forma como isso é mostrado, mas é uma visão mais pesada, mais densa. Não é alegre, up, como a Stranger Things, é uma coisa mais densa, como a maioria das produções europeias é. Então, nessa temporada a gente vai ver o encerramento, o que acontece com os personagens que viajaram no tempo e como vai ficar a realidade real, a linha do tempo em que eles estão afetada pelas viagens no tempo. É estreia dia 27 agora de junho, e é imperdível. Para quem assistiu as 2 temporadas tem que finalizar. Para quem não assistiu, assista na Netflix Dark, uma das melhores estreias de série da temática ficção e fantasia que eu já vi em muito tempo. Bom, agora, como nem todo mundo vive só de Netflix, eu vou falar do Prime Video, que está crescendo muito. O Prime Video tem produções originais ótimas, está trazendo muito conteúdo. Ela fechou um acordo com a Disney em países que não tem o Disney Plus. Ela traz os conteúdos da Marvel, traz os conteúdos da Disney, e é muito interessante isso que eles estão proporcionando para os assinantes. No Prime Video vai estrear The Terror, a 2ª temporada, que estranhamente tinha entrado na grade do Prime Video, acho que faz 2 meses, em março, e saiu. Na verdade ficou bloqueado. Estreou, ficou um dia, e daí você tentava acessar o conteúdo e não podia, estava bloqueado. A gente não sabe bem porquê, mas dessa vez vai, e essa história foca num espírito de vingança dentro de um campo de concentração para japoneses nos Estados Unidos. Foi uma coisa que aconteceu na época da Segunda Guerra. Os japoneses foram colocados em campos de concentração para não passar informações para espiões, para o governo japonês. E mostra esse espírito agindo dentro desse contexto. Além do The Terror, estreia American Horror History, que também é uma série de terror, que teve 8 temporadas. Estreia a nova temporada no Prime. Agora, um dos destaques, com certeza, é uma série que mostra muito a vida do Bernardo Castilho, o co-criador do Cinefect. Não, estou brincando. É uma série que mostra um serial killer. Tudo bem, tem várias séries que mostram um serial killer. Tem You na Netflix, tudo, mas qual a diferença do Dexter? O Dexter é um serial killer que caça e mata serial killers. Esse é o diferencial dele. Quando era criança, ele foi encontrado por um policial numa situação de violência extrema, e quando ele foi adotado pelo policial, e quando ele foi crescendo, ele foi demonstrando atitudes muito violentas, um instinto assassino muito grande. E esse policial, preocupado com o fato da criança, quando crescer, se tornar um assassino violento e acabar morto de maneira violenta, ele imbuiu um código no Dexter, um código de conduta. Ele podia matar, mas ele só mataria quem merecesse. Ele só mataria assassinos. Isso traz uma história, uma série rica, porque mostra o cara que é o serial killer, tem todos os trejeitos e características do assassino serial, mas ele mata assassinos em série. Ele persegue e mata os assassinos mais famosos dos Estados Unidos. Sim, o Douglas está falando que outra série boa da Amazon é o Jack Ryan. Maravilhoso. Jack Ryan, ele mostra o personagem que já foi interpretado pelo Harrison Ford, que já foi interpretado pelo Alec Baldwin, que foi interpretado pelo Ben Affleck, que é um espião, que é um analista da CIA, que acaba se envolvendo em crises de geopolítica em diversos locais do mundo, e sempre no estilo James Bond. Só que de uma forma mais moderna. E ele é falível. Ele não é o cara que sempre se dá bem. Esse enfoque da série é muito legal. Esse enfoque é muito bom. Mas o Dexter
É curioso, a Cris está falando que gosta muito do Dexter. O Dexter, ele sempre ali nas temporadas, no cliffhanger, no final de cada temporada, como toda boa série, ele sempre corre o risco de ser descoberto. Mas é muito legal ver como ele lida com a violência, com o crime. É uma excelente série, é um clássico das séries. Não perca, assista sim. Bom, dos filmes que entram na grade do Amazon Prime Video esse mês, dentre vários, a gente destaca Entre Facas e Segredos, que foi uma das grandes estreias do ano passado, com o Daniel Craig, o James Bond. Ele faz um personagem que tem toques de Sherlock Holmes, que tem que investigar um crime envolvendo múltiplos personagens, como assassinato no Expresso Oriente. E ele está numa casa cheia de personagens excêntricos, numa situação que beira a comédia do absurdo. Veja bem, não é um filme cômico, é um filme de suspense, é um thriller, mas com toques cômicos. É um filme maravilhoso. O Cinefreak recomenda. O Douglas está falando que da HBO Max, será que a gente vai ter mais do universo DC nessa plataforma? Digo algo inédito como o suposto haircut do Esquadrão Suicida, possível série do Lanterna Verde. Então, Douglas, a gente já comentou isso, mas eu retomo rapidinho. A série do Lanterna Verde é certo, ela já está fechada, ela vai ser produzida pelo J.J. Abrams, ela já é certeza, vai ser no estilo cinematográfico, mais para ser vinculado na HBO Max. Com relação ao Ayer Cut, o Ayer é o diretor do Esquadrão Suicida, a visão que foi para o cinema foi muito odiada, reclamaram muito disso, e ele sempre defendeu a visão dele, disse que o filme que ele fez era diferente do filme que foi apresentado, e agora, depois do sinal verde para o Snyder Cut, no dia que foi comprovado que iria acontecer o Snyder Cut, o David Ayer publicou no Twitter dele que ele estava negociando também a visão dele, seria o Ayer Cut do Suicide Squad, do Esquadrão Suicida. Tem grande possibilidade. Agora, conteúdo da DC nessa plataforma tem, como a gente estava falando, com o sucesso do Snyder Cut do Liga da Justiça, o pessoal da AT&T, que é uma empresa de telecomunicação americana, uma grande empresa de telecomunicação, que acabou comprando a Warner, que é dona da DC, que é dona da HBO, eles estão demonstrando muito interesse em trazer o Ben Affleck de volta para interpretar o Batman e produzir para o HBO Max, para essa plataforma específica, o filme The Batman, que provavelmente não teria esse nome, do Ben Affleck. Então eles querem, os rumores que estão surgindo agora, além do que já teve na semana passada, que dizia que a AT&T queria o Affleck de volta, o rumor que surgiu é que a AT&T quer um filme do Ben Affleck, do Jared Leto e do Joe Manganiello como o Deathstroke e o Coringa. Então a gente poderia ver num filme da HBO Max o Batman enfrentando o Exterminador e o Coringa. Que fã não iria querer ver isso? Que fã? O Anderson eu sei que queria. O Anderson eu sei que veria, tenho certeza disso. Bom, mas como nem tudo é brincadeira, essa semana a gente teve uma notícia triste. Um grande amigo do universo dos quadrinhos, do cinema, um grande fã do Batman, assim como eu mesmo, se foi. O Márcio Escoteiro, um dos maiores colecionadores do mundo do Batman, um dos maiores colecionadores do mundo de figuras ligadas ao cinema, deixou esse plano. Ele faleceu e deixou um vazio imenso, porque ele era uma pessoa incrível. Nós do Cinefreak, eu e o Bernardo, fomos convidados por ele a fazer a cobertura da abertura da mostra de 80 anos do Batman, ao qual ele foi um dos co-criadores, muito gentil com a gente, depois quis saber a nossa opinião sobre
a exposição, nós enviamos o link da matéria realizada na abertura. Tive o privilégio de encontrá-lo outras vezes, inclusive na estreia para a imprensa do Aquaman, que ele foi convidado, foi super gentil comigo e com a Andrea, conversou com a gente, nos tratou super bem, conversou, ele era uma figurinha carimbada na Comic Con, inclusive na última Comic Con ele estava lá no Artist Alley, conversando com todo mundo, dando atenção para todo mundo. Vai ser uma grande perda, não só para o mundo da cultura pop, para o mundo dos colecionadores, mas para quem poderia ter conhecido essa pessoa maravilhosa que ele era. Uma pessoa gentil, uma pessoa maior que a vida. Márcio, com certeza você vai deixar saudades em todo mundo. Então, para encerrar essa live, o Cinefreak fica em silêncio.